A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje iremos estudar a lição número 4 da nossa revista Betel Dominical, as lições de uma figueira infrutífera. Objetivos da lição: apresentar as características da figueira infrutífera, ensinar os elementos para uma vida frutífera e ressaltar a importância de produzirmos frutos. Texto de referência, Mateus capítulo 21, a partir do verso 18. Vamos falar com o nosso Pai para que Ele venha nos dar entendimento da sua palavra. Pai, obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Eu te peço que o Senhor venha nos iluminar, nos dar entendimento, para que possamos aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Abençoe a cada um dos teus filhos que está acompanhando, meu Pai, esta palavra, acompanhando esta pré-aula. Venha abençoar a família dos teus servos grandemente, Senhor Jesus. Que essa semana seja uma semana de vitória, uma semana de bênção. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Características da figueira infrutífera. Esse milagre que Jesus realizou, nós estamos acostumados a ver nos evangelhos Jesus realizando vários tipos de milagre. Nós vemos ele curar enfermos, vemos ele ressuscitar mortos, vemos ele multiplicar alimentos, saciar a fome. Nós vemos ele dar vista aos cegos. E quando nós olhamos esse milagre, parece ser um milagre negativo, pois nós vemos Jesus amaldiçoando uma figueira pelo fato dela não estar gerando aquilo que ela aparentava gerar. Ela está fazendo uma propaganda falsa. Então vamos estudar e ver primeiro as características desta figueira. O momento que ela estava vivendo. Vamos lá. Tópico número 1. Com fome, Jesus avistou uma figueira perto do caminho. E ao perceber que não havia nela frutos, proferiu um juízo. Mateus 21, 19. Ela tinha uma aparência enganosa e suas folhas a denunciavam. Meus irmãos, aqui nós vemos que é costume da figueira, primeiro ela gera o fruto para depois ela gerar as folhas, para depois ela gerar as flores. Então esse era o costume da figueira. E quando Jesus avista, Jesus ali passando na região de Betfage, a casa dos figos, ao longe Jesus vê aquela figueira se destacando. Pelo fato de ser uma região conhecida como a Casa dos Figos, havia vários pés de figueira naquele local, mas ela era a única que se destacava. Ao longe, Jesus avista as folhas. Quando Jesus vê que aquela figueira, a única, estava cheia de folhas, ou seja, ela estava anunciando que ela já tinha gerado um fruto, Jesus vai ao encontro dela. E chegando ali, só encontra folhas, não encontra o fruto. Ela estava fazendo uma propaganda enganosa. Ela estava anunciando algo que não tinha gerado. Ela prometia o que não tinha. Ela estava vivendo de aparência. Meu irmão, não faça propaganda daquilo que você ainda não gerou. Não viva só de aparência. O Senhor Jesus, ele não se engana. Jesus, ele não confunde a aparência com a realidade. Jesus sabe o que você tem gerado. Jesus sabe o que você pode gerar. Não viva de aparências. Não produza folhas para que as pessoas pense que você tem fruto. Não viva o momento em que você está vivendo e passando. Não anuncie aquilo que você não pode gerar.
Tópico 1, uma figueira atraente. O Senhor Jesus encontrou a figueira em uma região conhecida como Casa dos Figos, nós já falamos sobre isso. Jesus sentiu fome e ao passar pela casa nada encontrou, senão folhas. Essa figueira atraía os famintos, mas não saciava a fome. Quando você faz propaganda daquilo que você ainda não gerou e não possui, você não sacia a fome daqueles que vai ao seu encontro. É melhor você mostrar aquilo que realmente você tem do que prometer algo que você ainda não possui. Meu irmão, não viva de propaganda enganosa. 1.2, uma figueira precoce. Era uma anomalia da natureza e não um resultado sadio do crescimento correto. Nós percebemos que ela pulou etapa. Ela já quis estar florida enquanto não tinha fruto. Primeiro vem o fruto, para depois florir. Não pula etapa não, meu irmão. Não queira viver um crescimento, ou melhor, não viva um inchaço, viva o crescimento. Inchaço é diferente de crescimento. O inchaço é uma anomalia. Quando está muito inchado, pode saber que tem algo errado aí. Agora, o crescimento é devagarinho. Geralmente, o inchaço é da noite para o dia. O crescimento, ele é por fases, por etapa. Geralmente, o inchaço não gera dor. Ele está em um estado e em pouco tempo ele já passa daquele estado para um outro. Agora, o crescimento gera dor. O crescimento, você sente a dor do crescimento. Não pula etapa não, meu irmão. Viva, sinta, ou melhor, desfrute da dor do crescimento. Porque através desse crescimento, você vai ter substância, você vai ter energia, vai ter sustância. Então não pula etapa não, meu irmão. Respeite o processo, não queira adiantar o processo. Vai devagarinho ali no passo do gado, que no momento certo as folhas irá aparecer na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Uma figueira estéril. E agora Jesus pronuncia essa frase: nunca mais nasça fruto de ti. Apesar de parecer viva, pois tinha muitas folhas, a figueira estava estéril, uma vez que não produzia frutos. Meu irmão, percebe que quando nós falamos que Jesus amaldiçoou ela, de repente, talvez essa palavra, essa frase, não sei se faz muito sentido, porque na verdade, Jesus só fez com que a figueira continuasse no estado que ela estava. Jesus não alterou o estado dela. Jesus chegou e falou, já que você não está dando fruto, então você vai continuar sem dar fruto. Perceba que ela permaneceu no mesmo estado. Não houve uma alteração. Ô, meu irmão, deixa Jesus chegar na sua vida e encontrar os frutos que você está gerando. É muito triste Jesus chegar e falar, já que você não está gerando nada, então continue sem gerar. Continue do jeito que você está. Não precisou nem de uma palavra de maldição. Jesus só disse para a figueira, fique do jeito que você está. A atual situação em que você está já é uma maldição. A atual situação em que você está vivendo em não produzir frutos, apenas folhas, vivendo de uma propaganda enganosa, já vai te levar para a perdição. Eu não preciso alterar nada o seu destino. Eu não preciso mudar o seu estado em que você está. O próprio estado já vai te levar para a perdição. Meu irmão, produza frutos. Não viva de aparência. Não deixe as folhas te iludir. Não deixa a hora que o vento bater e aquelas folhas balançarem e as pessoas falam, nossa, que bonito, aquela figueira deve estar cheia de fruto. Olha como quando o vento balança, que bonito que fica. Gere os frutos, meu irmão, para depois gerar as folhas. Louvado seja o nome do Senhor.
Tópico 2, elementos para uma vida frutífera. Aqui nós já vimos o estado em que aquela figueira estava e fizemos uma aplicação pessoal. Você, quando estiver na sua classe, pode trazer para esta aplicação. Agora aqui o autor, ele relatou 3 tópicos para uma vida frutífera. Primeiro, ele fala: para ter uma vida frutífera é necessário a fé. Em Hebreus 11, a Bíblia diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Já em Gálatas 5:21, nós vemos que a fé é um dos frutos do Espírito. Para ter uma vida frutífera, meu irmão, exerça a sua fé. Acredite no Deus que você serve. Outro elemento para uma vida frutífera, a bênção da oração. Orar é pedir a Deus que seja feita a sua vontade, tanto na terra como no céu. Mateus 6,10. Esse é um trecho da oração mais conhecida que nós temos, a oração do Pai Nosso. Na oração, precisamos crer que Deus não ouve e atende ao nosso clamor na oração precisamos crer que Deus nos ouve e atende ao nosso clamor e é poderoso para nos livrar do perigo e do mal. Meu irmão, nós estamos vivendo um período nesses dias em que a oração é essencial para a nossa vida. Tenha uma vida de oração, tenha um período de oração, deixe um horário exclusivo para você orar e falar com o nosso Deus. Quando você ora, meu irmão, você se reveste. A oração, ela é alimento. Quando você tem uma vida exclusiva, uma vida de oração, meu irmão, você atinge um patamar em que os problemas não conseguem te afligir. A oração, ela te traz para fora do problema, como se você estivesse olhando o problema em uma dimensão, e quando você ora, tem uma vida de oração, Deus te leva para você ver o problema em um ângulo diferente. Você passa a enxergar o problema por um outro ângulo, meu irmão. Quando você ora, o problema, quando ele chega na sua vida, ele não te desespera. Quando você ora, por mais que a situação é difícil, parece que esse problema não consegue te atingir. Você fica revestido. Você literalmente sente o Espírito Santo ao teu lado para te fortalecer. Você vê realmente o significado da palavra Paracletos, que significa o Espírito Santo, aquele que é enviado para estar ao seu lado. Ô, meu irmão, ore, tenha uma vida de oração, tenha um horário exclusivo para orar. Deixe que Jesus, ele saiba que todo dia, naquele horário específico, você vai estar lá de joelhos dobrados para conversar com Ele. A oração é um diálogo que nós temos com Deus, meu irmão. Ore, ore, tem aquela famosa frase, ore até que você e Deus se tornem um. Ore até para que haja intimidade entre você e Deus. Para você não ter apenas que dobrar o joelho, mas em todo instante, aonde você estiver, você está conectado, conversando com o seu amigo. Tenha uma vida de oração, meu irmão. O segundo segredo aqui para uma vida frutífera. E o terceiro segredo, guardar a palavra de Deus. Olha o que diz. O capítulo 15 do Evangelho de João nos revela o que precisamos para ter uma vida frutífera. Primeiro, é preciso ser limpo pela palavra de Deus para produzir mais frutos. João 15, do 1 ao 7. Segundo tópico, é necessário estar em Cristo, pois sem Ele nada podemos fazer. João 15, 5. E terceiro tópico, é preciso guardar as suas palavras. João 15, 10. O segredo declarado pelo próprio Jesus para uma vida abundante é permanecer nele. Não se distancie do Senhor Jesus, meu irmão. Não se distancie do Senhor Jesus. Permaneça enxertado na videira. Permaneça enxertado na videira, pois é impossível nós gerarmos frutos se não estivermos enxertados na videira que é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tópico 3, lições práticas acerca da videira. Por isso devemos estar preparados, sempre produzindo, porque o Senhor a qualquer instante pode requerê-los. Meu irmão,
Já pensou se Deus ir ao seu encontro, hoje, o Senhor Jesus ir ao seu encontro e encontrar apenas folhas? Hoje, Jesus chega para você e fala, vamos ver os frutos que você está gerando. O que você gerou até hoje? E encontrar somente folhas. Meu irmão, traga isso com você. Tudo que você for fazer em prol do reino de Deus, faça como se fosse a última vez. Empenhe-se com as suas forças como se fosse o último dia. Eu trago essa filosofia comigo. O que eu vou fazer na obra de Deus, eu procuro fazer como se fosse a última vez. Digamos que hoje eu estou realizando o último trabalho e ao eu sair da igreja, Jesus vai me chamar para estar com ele. E quando eu estiver na frente de Jesus, Jesus vai falar assim, Leandro, vamos ver qual foi o último trabalho que você fez na minha obra para o meu reino. E aí passa o vídeo. A hora que passar o vídeo, qual vai ser o seu sentimento? O que você vai pensar? Será que você vai olhar para aquele trabalho e falar assim, Senhor, eu realmente fiz tudo o que eu podia fazer. Eu olhando aqui o que eu fiz, não há nada que eu poderia melhorar. Eu fiz exatamente o que eu queria fazer. Não haveria uma possibilidade de eu fazer algo melhor. Eu estou fazendo exatamente aquilo que eu tinha condições de fazer. Será que esse é o fruto que você vai entregar para o seu Deus? Esse é o fruto que você vai entregar para o seu Senhor? Faça, meu irmão, para o reino, como se fosse a última vez. E o interessante é que o fruto bom não é aquele fruto precoce, porque tem o fruto da estufa e tem o fruto que ele é gerado lá no fundo de quintal de casa. Qual o sabor que é mais gostoso? Você pega uma fruta, você pega uma maçã, uma laranja que é melhor. Você pega a laranja que é criada na estufa. Ela é bonita por fora, é corada, é robusta, é grande. Aí você chupa ela, parece que é meio sem graça. Aí você vai lá na laranja que está criada lá no pé, no fundo de casa, você chupa ela, parece que o sabor é diferente. Meu irmão, todo fruto que é criado na estufa, ele não tem as substâncias, os nutrientes corretos. Tudo que é gerado, meu irmão, com pressa, é gerado faltando alguma coisa. Agora, aquele fruto que é gerado devagarzinho, que não é gerado na estufa, o sabor dele é diferente. O nutriente que tem dentro dele é diferente. A substância é diferente, o sabor é diferente. Ô, meu irmão, não deixe os seus frutos ser gerados na estufa, não. Deixa ele ser gerado aí devagarinho, crescendo no tempo certo. Não pula etapa. Não adiante o processo. Porque quando você gerar os frutos que está guardado aí, o sabor vai ser diferente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Folhas ou frutos? Ele nos escolheu e nos nomeou para ir e produzir frutos. João 15,16. Lembra lá que está escrito? Não vos escolher a vós, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Sua preocupação não é com belos templos ou cultos bem organizados. Ele não ficará impressionado com a nossa música ou com a relevância social que alcançamos. Esse texto aqui, meu irmão, você pode aplicar ele de uma forma diferente. Por quê? Não, a única pessoa que sabe o fruto que você gera é você e o Senhor Jesus. De repente, o seu fruto é para oferecer uma boa música. De repente, o seu fruto é uma organização boa, adequada para o culto. De repente, o seu fruto é chegar mais cedo na igreja e deixar a igreja preparada para os irmãos que irão chegar para cultuar a Deus. Então, seja qual for o seu fruto, faça com perfeição, faça com excelência, exerça ele, gere ele, como se fosse a última coisa que você está fazendo no reino naquele momento. E você vai ver o resultado chegar na sua vida em nome do Senhor Jesus. E tópico 3, uma constante vigilância. Precisamos estar preparados, não sabemos o dia nem a hora em que Cristo virá. Meu irmão, viva uma vida, não de aparência,
não de flores, de folhas. E esta é uma mensagem que eu trago, é uma exortação que eu trago para a minha vida também. Não viva de aparência, não viva de propaganda enganosa, não anuncie frutos que você ainda não gerou, porque o Senhor Jesus, Ele não vai atrás de folhas, mas Ele vai atrás de frutos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Fiquem com Deus.